Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a este terceiro vídeo sobre a minha sequência de vídeos que estou fazendo sobre o multiculturalismo no Brasil. Então, é referente ao meu estágio supervisionado do ensino médio, modo extensão. Me chamo Zuleika Schmidt, meu RU é 1649303. Estou cursando segunda licenciatura em Pedagogia pela Uninter, no polo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então, eu irei abordar sobre o multiculturalismo no Brasil e nessa sequência de vídeo, nesse terceiro vídeo, irei abordar a diversidade da região norte do Brasil. Então, a Uninter nos possibilitou fazer este curso de extensão de modo online, devido à pandemia, para os alunos que estão em fase de conclusão do curso. Então, neste terceiro vídeo, irei abordar a região norte do Brasil. A região norte abrange os seguintes estados: Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Acre e Rondônia. Então, na sequência, nós iremos começar pelo estado de Roraima, capital Boa Vista. A história de Roraima é recente, mas nem por isso pouco conturbada. Várias vezes invadida por diversos países interessados na região, há pouco assistida Roraima, região localizada no extremo norte do atual Brasil, despertou pouco interesse por parte dos portugueses, especialmente após a chegada da família real ao Rio de Janeiro. Foi bastante cobiçada pelos ingleses, neerlandeses e especialmente espanhóis. Palco de revoltas, massacres, crescimento, exploração e progresso. Foram várias as invasões estrangeiras, todas elas neutralizadas pelas forças lusitanas no Forte São Joaquim. Joaquim Nabuco, aclamado advogado pernambucano, defendeu a região diante do rei da Itália no século XIX, terra que foi município, território federal e estado. A narração de tal história inicia no século XVIII, 2 centenários após o descobrimento do Brasil por Cabral nas caravelas portuguesas em 1500. Na sequência, irei falar sobre o folclore de Roraima. O folclore de Roraima é hoje o encontro das tradições trazidas pelos colonizadores nordestinos e de todas as partes do Brasil, com a força das lendas e vivências dos índios, que têm no seu ambiente natural uma perfeita harmonia entre homem e natureza. É festejado tanto os santos da Igreja Católica, como também as tradições indígenas, que exercem forte influência no estado na área de curandeirismo e pagelança. E aqui eu trago então algumas fotos ilustrativas desses festas folclóricas do estado de Roraima. Na sequência, agora, eu irei ilustrar alguns pratos típicos do estado de Roraima. Aqui eu trago algumas fotos ilustrativas desses pratos típicos. Alguns pratos do estado de Roraima são a torta de peixe cascudo, o bolo de macaxeira, a paçoca servida com banana e a damurida, uma moqueca de peixe. Agora irei ilustrar alguns pontos históricos do estado de Roraima. Um bom exemplo de aventura é o Monte Roraima, um dos pontos mais altos do Brasil e um dos lugares mais antigos do planeta, de beleza exuberante, mas também existem outros pontos turísticos que merecem ser visitados, como a Serra do Tepequém, o Monte Caburaí,
a Pedra Pintada, o Forte São Joaquim, o Lago do Carana, cachoeiras, trilhas, entre outros. Agora, na sequência, eu irei falar sobre o estado do Amapá, capital Macapá. Amapá, região onde nasce, se encontra o estado do Amapá, foi doada ao português Bento Manuel Parente, em 1637, com o nome de Capitania da Costa do Cabo do Norte. No final do mesmo século, a região sofreu incursões de ingleses e holandeses, que foram expulsos pelos portugueses. Segundo a tradição, porém, o nome teria vindo do Ingatu, significando terra que acaba ou ilha. Segundo outros, a palavra Amapá é de origem aruaquê e se referiria ao amapazeiro. Ancórnia, Amapá, uma árvore típica da região pertencente à família dos apocináceas. Agora, na sequência, eu irei falar sobre o folclore do Amapá. E aqui eu trago algumas fotos ilustrativas dessas festas típicas do estado do Amapá. Assim como em todas as cidades da Amazônia, no Amapá, o folclore é forte e possui diversas influências indígenas ou africanas, e até religiosas. Boi Mumbá, Marabaixo e a festa de São Tião são algumas das festas que fazem parte da cultura. Saiba mais, o Boi Bumbá é uma da tradição mais comum do norte do Brasil, especialmente nos estados da Amazônia. Agora, na sequência, eu irei falar sobre alguns pratos típicos do estado do Amapá. Aqui eu trago algumas fotos ilustrativas desses pratos típicos. O Amapá é um dos estados nortistas que é banhado pelo Oceano Atlântico e por possuir um litoral, frutos do mar também fazem parte da sua culinária. Um desses ingredientes é o camarão, e a receita típica preparada com ele é o camarão no bafo, que leva um pouco de cachaça de alambique, pimenta, dedo de moça, cebola e tomate. Agora, na sequência, nós iremos falar sobre alguns pontos históricos do estado do Amapá. O Amapá é um dos estados brasileiros com a maior percentual de território destinado a reservas indígenas e naturais. É um dos poucos estados que tem áreas do hemisfério norte e possui uma das maiores costas marítimas. Porém, as praias do Amapá não são seu forte turístico. Então, aqui eu trago algumas fotos ilustrativas de alguns pontos históricos do estado do Amapá. Marco Zero, Casa do Artesão e do Índio, Trapiche Eliezer Levi, Fortaleza de São José do Macapá. Agora, na sequência, iremos falar sobre o estado do Acre, capital, Rio Branco. Muitos dos pontos turísticos de Rio Branco giram em torno da história do Acre, que é muito rica e também muito recente. O Acre se tornou estado apenas 115 anos atrás. Possui 800 mil habitantes, 16 diferentes etnias, abriga boa parte da Amazônia e já foi um dos maiores produtores de borracha do mundo. A região foi ocupada militarmente pelo governo brasileiro e depois o Brasil estabeleceu diálogo diplomático com a Bolívia. Em consequência, o Brasil assumiria o controle do Acre. O governo brasileiro decidiu criar o Território Federal do Acre em 1904. Em 1912, o Acre foi decretado território federal e o controle era exercido por um governador nomeado pela Presidência da República. Passou a condição de unidade da federação somente em 1962. A economia acreana é baseada hoje na exploração de recursos da floresta,
principalmente a castanha do Brasil. Na sequência, iremos falar sobre o folclore do estado do Acre. No Acre, um dos estados da região norte do Brasil, existem muitas danças típicas que sofreram importante influência dos povos indígenas. Os principais ritmos da região são o calypso, o carimbó, a marujada e as toadas. Algumas dessas danças fazem parte do folclore do Acre. Carimbó, essa dança é muito tradicional no Acre. E aqui eu trago algumas fotos ilustrativas dessas festas folclóricas do estado do Acre. Agora eu irei falar sobre alguns pratos típicos do Acre. As comidas e receitas típicas do Acre retratam bem as principais características da gastronomia do estado. Em resumo, a culinária acreana se destaca com a presença de muitos peixes saborosos, temperos marcantes e ingredientes regionais. Baixaria é um prato típico do Acre. E aqui eu trago algumas fotos ilustrativas de alguns pratos típicos do estado do Acre. Tacunaré recheado, pirarucu à casaca, saltenha, tambaqui acreano. Agora irei falar sobre alguns pontos históricos do estado do Acre. Os turistas que procuram o estado do Acre ao longo têm principalmente um grande motivo, que é o ecoturismo. Já que o estado oferece passeios em meio à natureza, conhecer árvores antigas, observar os animais, passeios nos parques, conhecer comunidades indígenas, como vivem os ribeirinhos e muito mais. Aqui, então, eu trago algumas fotos ilustrativas desses principais pontos históricos do estado do Acre, como o Parque Ambiental Chico Mendes, Passarela Joaquim Macedo, Palácio Rio Branco. Agora, na sequência, nós iremos falar sobre o estado do Tocantins, capital Palmas. Antes da colonização, o território do Tocantins era ocupado pelos índios, xingus e chucarramães. Em 1625, missionários católicos liderados por Frei Cristóvão de Lisboa fundaram uma missão religiosa no extremo norte de Goiás. Do norte e do nordeste chegaram imigrantes à região durante 2 séculos. A história de Tocantins relaciona-se com a de São Manuel do Pomba, atual Rio Pomba, a que pertenceu por um período de tempo o primeiro núcleo da atual cidade. Originou-se aproximadamente em 1812, quando da disputa de terras que culminou na doação do patrimônio de São José pelo capitão José Antônio Machado e pelo alferez Manuel Joaquim da Rocha e seus respectivas esposas. A criação do estado de Tocantins ocorreu a partir do artigo 13º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Na ocasião, o estado foi criado por meio da divisão de Goiás-na, porção norte. As primeiras eleições foram realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás em 1988, junto com as eleições municipais goianas. Agora, na sequência, iremos falar sobre o folclore de Tocantins. Folclore de origem africana, mas com influência ibérica. O Congo já era conhecido em Lisboa entre 1840 e 1850. É popular no Nordeste e Norte do Brasil, durante o Natal e nas festividades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. As manifestações culturais no Tocantins estão quase
sempre atreladas às festas em comemoração aos santos da Igreja Católica. A festa de Nossa Senhora da Natividade é uma celebração tipicamente religiosa, a devoção a Nossa Senhora e a história de sua imagem existente em Natividade. Então, aqui eu trago algumas fotos ilustrativas dessas festas típicas do folclore do estado de Tocantins. Então, são as cavalhadas, o Congo ou Congada, roda de São Gonçalo, folia dos reis. Agora, na sequência, nós iremos ilustrar alguns pratos típicos do estado de Tocantins. Então, o Tocantins é um dos estados mais novos do Brasil, criado pela Constituição de 1988. Sua gastronomia possui uma grande variedade de pratos que agrada quem vive nele e também quem visita a região, com forte influência das culturas indígenas, portuguesa, paulista e mineira. A maioria de suas receitas tem algum peixe como base. Então, aqui eu trago, né, alguns pratos típicos, né, nessas fotos ilustrativas, como chambari, cuscuz, peixe enrolado na folha de bananeira e o feijão tropeiro. Agora eu trago alguns pontos históricos do estado de Tocantins e as suas fotos ilustrativas desses pontos importantes, né, históricos do estado. O Tocantins reúne atrativos para todos os segmentos turísticos, uma natureza com rios, cachoeiras, lagos, praias, serras e cânions, cavernas, grande diversidade de fauna e flora, rica cultura com influência ainda preservada de povos tradicionais, culinária que valoriza produtos locais e a tradição dos povos que aqui se desenvolveram, arquitetura antiga e moderna, artesanato que destaca culturas ancestrais e as festividades e tradições influenciadas pela fé de seu povo. Agora, na sequência, iremos falar sobre algumas características do estado de Rondônia, capital Porto Velho. A sua história está ligada ao processo de desbravamento do extremo oeste brasileiro, assim como pela exploração de borracha e minérios na floresta amazônica. Na atualidade, o estado é um grande produtor de soja e carne bovina. Além disso, possui uma infraestrutura formada por equipamentos que contribui para a economia da região, como a Hidrovia Madeira e as usinas hidroelétricas de Santo Antônio e Giraú. O estado é formado predominantemente por áreas de planícies, com vegetação de floresta e clima equatorial. É o terceiro estado mais populoso do norte brasileiro. Há no estado muitas reservas indígenas e a população nativa influenciou diretamente nos hábitos e costumes do povo rondoniense. Agora, na sequência, eu irei destacar algumas festas típicas do folclore de Rondônia. O folclore rondoniense é, acima de tudo, um espetáculo de lendas, todos com influência indígena e amazonense. É uma das grandes festas folclóricas, é o Arraial Flor de Maracujá, em Porto Velho. É nesta festa que o boi-bumbá se manifesta. Tradição de origem portuguesa, a festa do Divino Espírito Santo é uma das mais cultuadas em Rondônia. Trata-se de um verdadeiro ato de fé e religiosidade entre cristãos e visitantes dos mais diversos lugares do Brasil. A festa consegue reunir centenas de fiéis nos meses de abril, maio e junho, num memorável e belo espetáculo. Então, aqui eu trago, né, algumas fotos ilustrativas dessas principais festas comemorativas, né, correspondentes ao folclore do estado de Rondônia, como a Índia de Boi-bumbá, Jerusalém da Amazônia e a festa do Divino.
Agora aqui eu irei destacar algumas características dos principais pontos históricos do estado de Rondônia. Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Museu Ferroviário. Uma das principais atrações de Porto Velho, em Rondônia, é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que surgiu no começo do século XX como uma via de escoamento de borracha. Era produzido na região, enviada para todo o território nacional. Agora, na sequência, nós iremos falar sobre as características do estado do Pará. Capital, Belém. A ocupação do território que hoje corresponde ao estado do Pará só se consolidou em 1616, e quando da fundação do Forte do Presépio, o local foi batizado mais tarde de Forte do Castelo, está localizado na Baía de Guajará. Antes da fundação do forte, a região foi alvo de sucessivas invasões patrocinadas por ingleses e holandeses. No decorrer do século XVI, esses exploradores chegavam ao local em busca de sementes de guaraná, pimenta e urucum. A partir de 1621, a área é anexada à província do Maranhão e Grã-Pará. A estratégia da coroa portuguesa era facilitar o contato com a metrópole, considerando que a capital da colônia era Salvador. Havia dificuldades em comunicação em virtude das correntes marítimas. No decorrer do século XVII, a região prosperou com a impulsão das lavouras de arroz, cacau, café, cana-de-açúcar, tabaco e ainda da pecuária. A economia estagnou como resultado do fim da integração com o Maranhão, ocorrida em 1777. A exploração da borracha contribuiu para a retomada do crescimento econômico a partir do fim do século XIX. O sucesso econômico está entre os motivos para o levante de tentativas de independência em relação a Portugal. Entre esses movimentos está a cabanagem, que ocorreu em 1835. A partir do século XX, a mineração passa a desempenhar importante papel na economia paraense. Em 1960, começam as atividades para a extração de minério. Da região de Carajás é extraído ferro e ouro em Serra Pelada. Agora iremos destacar algumas características do folclore do Pará. Dança do carimbó. Dança do carimbó criada pelos índios Tupinambá, que segundo os historiadores eram dotados de um senso artístico invulgar, chegando a ser considerados nas tribos como verdadeiros. Então, aqui nós temos algumas fotos ilustrativas, né, do folclore do estado do Pará. Então, é a dança do carimbó, ludu e dança do siriá. Na sequência, agora nós iremos destacar alguns pratos típicos do estado do Pará. A culinária do Pará apresenta como sua maior influência a cultura indígena, e um pouco da portuguesa e africana. Os ingredientes básicos são oriundos da exuberante natureza da Amazônia, como camarão, caranguejo, peixes, aves e caças, todos temperados com folhas, pimentas de cheiro e ervas. Aqui eu destaco, né, com essas fotos aqui ilustrativas, alguns pratos típicos do estado do Pará, como tacacá, tucupi, caruru e maniçoba. Agora eu irei destacar algumas características dos principais pontos históricos do Pará. O Centro Histórico de Belém, no Pará, é um passeio pelo passado cultural do Brasil.
Para começar um passeio turístico na cidade, é preciso visitar a rua Siqueira Mendes, localizada na Cidade Velha. O local é considerado o primeiro locradouro da antiga vila. A rua passa ainda pelos bairros Ponta Grossa e Cruzeiro. Destaques para a festa do Círio de Nazaré, a arquitetura imponente dos prédios históricos e o famoso mercado Ver o Peso, atrações turísticas no Pará. Estação das Docas é um complexo turístico com muito entretenimento. Aqui, então, eu destaco algumas fotos ilustrativas de alguns pontos históricos do estado do Pará. Ilha de Marajó, Casa da Cultura e Afuá. Agora, na sequência, nós iremos destacar o estado da Amazônia, capital Manaus. A ocupação humana da Amazônia iniciou-se há pelo menos 11 mil anos, mas há quem acredite que essa ocupação seja mais antiga. Arqueologicamente falando, o que se tem constatação é que a colonização da Amazônia foi realizada por grupos de caçador-coletores que não eram nada primitivos, diferentes partes do que hoje consideramos como a Amazônia brasileira, já era habitada a Serra dos Carajás, a bacia do Rio Jamari, o Baixo Rio Negro, próximo a onde se situa a cidade de Manaus. O descobrimento da Amazônia coube aos espanhóis a primazia da descoberta e das primeiras incursões europeias na Amazônia. Na passagem do século XV para o século XVI, 3 expedições formadas na Espanha tocaram as enseadas do Golfo Amazônico, antecipando-se ao ato tradicional atribuído ao navegador português Pedro Álvares Cabral. Na sequência, iremos agora destacar alguns pratos típicos do estado da Amazônia. A origem da culinária amazônica é basicamente indígena, apesar de possuir também outras influências. Tem sabores únicos e possui como características primordiais a utilização de peixes, frutas e hortaliças oriundas das matas e dos rios da região. São frutas, folhas e temperos bem diferentes, com sabores exóticos, mas muito gostosos, que dão um toque especial às comidas típicas da Amazônia. Como fazer uma pequena viagem ao mundo das iguarias amazônicas, ao mundo das bebidas e comidas da Amazônia. Essas abaixo você não pode deixar de experimentar quando for lá. Então aqui eu trago algumas fotos ilustrativas desses pratos típicos do estado da Amazônia, como piracuru de casaca, pato do tucupi, tacacá e peixe jaraqui. Então, como nós podemos destacar nesse vídeo, né, a diversidade que existe no estado da Amazônia, uma diversidade de natureza. Então, aqui eu destaco algumas fotos ilustrativas da diversidade da Amazônia, tanto na parte da natureza, dos animais. Então, é uma beleza sem igual. Então, a importância de nós cuidarmos, né, da natureza, respeitar a natureza, porque nós precisamos da natureza, não a natureza que precisa de nós. Então, a importância de cuidarmos dela. Então, agora na sequência, eu irei compartilhar com vocês um pequeno vídeo sobre a Amazônia. Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho o seu clima estável. Em minhas florestas existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram.
mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo vocês cortam uma das minhas árvores, enchem de sujeira os meus rios, colocam fogo e eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse terceiro vídeo. Então, a gente destacando, né, a toda a diversidade, né, que o estado, que a região norte tem. Eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado, que me acompanhem nesses vídeos. No próximo vídeo, eu irei falar sobre a região centro-oeste do país e suas características e diversidade que tem esta região do Brasil. Obrigada, até o próximo vídeo.